E aí pessoal, tudo bem? Mister aqui trazendo mais um vídeo. Dessa vez, cara, mais um vídeo sobre Dragon Ball, tá? Esse vídeo não tem muito por que ser longo, principalmente porque ele vai tratar de um assunto que eu acho que deveria ser consenso e eu vou fazer uma pequena explicação, né? Eu já falei sobre Dragon Ball Super Moro, o que esperar de Dragon Ball Super Moro, e esse é o próximo vídeo vão ser sobre o remake de Dragon Ball Super, e aí que tá a problemática e o motivo desse vídeo existir. Não é um remake, tá? Não é um remake. E eu acho que a gente tem que se atentar quando fala sobre. E é importante, eu vou chegar lá. Mas anunciaram o remake, eu vou fazer um vídeo também do que esperar, etc. Né? Tô falando remake, mas eu vou explicar por que não é remake. E aí tem muita gente se confundindo, né? Qual que é a questão? É um remake ou é um remaster? Né? E qual que é a diferença de um para o outro? Primeiramente, quando a gente fala de remake e remaster no mundo dos animes, é uma questão meio complicada. Porque, obviamente, você nem tem tantos remakes, já começa por aí. Você já não vai ter muitos remakes nos animes. É uma coisa rara, assim, não é toda hora que acontece um remake. Tem bastante, mas, assim, proporção que nem jogos, por exemplo, que jogo a gente costuma ver muito remake de jogo. Filme também tem bastante remake. Então, assim, eu acho que no mundo dos animes é uma questão que não é tão abrangente assim. Remaster é ainda menos. O único remaster que eu consigo lembrar de um anime é Dragon Ball Kai. Remaster mesmo assim, eu lembro só de Dragon Ball Kai, que é puramente um remaster, né? Mas qual que é a diferença de remaster e remake? Porque esse Dragon Ball Super se encaixa muito mais no termo remaster do que remake. Vamos lá. Eu vou usar exemplo dos jogos, mas em filme é igual também, tá? Um remaster de um filme ou de um jogo, ele vai ser o jogo refeito. Sim, vai ser refeito, mas não refeito do zero. Ele vai ter a base da primeira versão, ou da primeira, segunda, terceira, ou da qual versão eles estiverem utilizando. Então, ele vai ser uma versão feita com base naquilo. Então, vai usar as mesmas cenas, vai usar o mesmo storyboard, vai usar tudo, entre aspas, tudo igual, para trazer uma nova roupagem. Às vezes é um gráfico novo, sabe? Por exemplo, em questão de filmes, o filme muito antigo, Star Wars é um baita exemplo, acho que é o melhor exemplo de todos, porque Star Wars teve vários remasters. E aí, acho que foi vários mesmo. E aí ele foi sendo remaster, e ele mudou o gráfico. E isso vai ser importante aqui mais pra frente. Jogos, a gente tem exemplo remaster de The Last of Us também, que eu acho que vai ser um bom exemplo para utilizar nisso e para mostrar o porquê Dragon Ball Super Bills é um remaster e não um remake. Remake já é aquilo que é feito do zero, feito de novo, totalmente do zero, ou se não totalmente, vai a maior parte do zero. E aí a gente vai ter jogos que são refeitos do zero, mudou um gráfico, gameplay, etc. Ou até tentou se aproximar da gameplay original com melhorias, mas ainda assim é uma coisa refeita. Um filme remake, por exemplo, Sexta-feira 13, o Sexta-feira 13 de 2014, 13, não lembro de quando é, que foi refeito, é um outro filme, não é o mesmo filme do primeiro. Mesmo que ele, inclusive, repetisse quadro a quadro, seria outros 500, que é filme, né? Mas ele estaria refazendo o filme mesmo, né? Então, um remake, inclusive, não necessariamente precisa ser lá muito diferente, tá? Ele pode, sei lá, ser praticamente o mesmo jogo, mas refeito, tá? Um exemplo de jogo, né? Muitas vezes quando se lança um remake, inclusive, muita gente fala, não era melhor só fazer um remaster? The Last of Us, o remake de The Last of Us é um exemplo disso, porque ele é um remake que é quase que um remaster, mas ele é um remake. Porque ele foi feito do zero, né? É que tá, muita gente vai falar por essa definição que Dragon Ball Super Bills, então, é um remake. Porque ele está fazendo coisas novas, ele vai ter cenas novas, provavelmente vai ter algumas adaptações do mangá, né? Vai retirar os fillers, só que não, isso é exatamente o motivo pelo qual ele não é um remake, tá? Primeiramente, por que é um problema você chamar Dragon Ball Super remake de remake? Porque, cara, essa questão de remake traz uma sensação enganosa pra muita gente. Vai ter muita gente que vai se decepcionar. Por melhor que seja a animação, sabe, os efeitos e tudo mais, as pessoas vão reclamar, porque não tá refeito do zero. Não é um remake.
Eles estão pegando a animação de 2015 e fazendo de novo em cima, fazendo outra coisa, tipo assim, muita gente vai ter essa visão, porque é querer, por exemplo, por que não fez um remake mesmo, no estilo do Shintani, ou coisas do tipo, entendeu? Então, assim, eu acho que esse é um dos problemas de você chamar de remake. E a questão é que realmente não é um remake. Eu vi muita gente olhando pela ótica de tem cenas novas, então é remake. Não, não é assim que funciona. Não é porque um remaster tem cenas novas que é um remake. Inclusive, dá pra ver várias cenas que são praticamente a mesma cena, só que com uma roupagem melhor, com um visual melhor, mas é a mesma cena, a exata mesma cena. O Vegeta se transformando no Super Saiyajin, por exemplo, e outras cenas do trailer mesmo você consegue ver que é a mesma cena. Tipo, usou a cena de base, né? E aí, eu vou falar pelo menos das primeiras temporadas que a gente sabe que tem, eu acho que é Dragon Ball Super Bills, depois vai ter a saga do Freeza, que a gente não sabe como que vai se chamar, mas provavelmente vai rolar. Eu acho que essas sagas vão ser, pô, um remasterzão, assim, vão pegar muita coisa do anime e refazer. Mas, por outro lado, eu entendo que pode vir a ficar numa linha tênue entre remake ou não. Agora, sobre por que não é um remake, é um remaster. Gente, remaster, ele pode ter cenas novas, tá? Tanto que por isso que eu citei The Last of Us e Star Wars. Star Wars como filme, ele teve mais de um remaster. E se eu não me engano, em alguns desses remasters teve alterações de cenas e cenas novas. Então assim, é um remaster que adicionou cenas novas, adicionou coisas novas. Então assim, realmente não virou um remake porque ele adicionou cenas novas. Ele é um remaster com cenas novas. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer com Dragon Ball Super Bills. Ele é um remaster que vai ter cenas novas, não é por isso que é um remake. E o The Last of Us também é um bom exemplo, porque ele é um jogo que, se eu não me engano, ele tinha coisas novas no remaster, tinha até mecânicas novas. Eu não sei porque eu não joguei, tá? Mas eu tô lembrando pelo que eu vi de review na internet, eu joguei só o The Last of Us original. Mas eu lembro que, sei lá, mudava alguma coisa nas mecânicas, ou seja, ele mudava algo, né? Não só refazia os gráficos como um remaster deveria ser. Então, assim, ele não virou um remake por causa disso, ele continuou sendo um remaster que adicionou algumas coisinhas novas. Acho que é isso, cara. E aí, sobre o futuro da série, né? Eu acho que eu vou deixar isso para falar até mais no próximo vídeo. Mas eu acho que as próximas temporadas podem vir a se tornar um remake. Porque eu não sei quanto que eles vão aproveitar do anime nessa temporada do Bills, eu acho que vai ser bastante. Mas dali pra frente a gente já não sabe. Às vezes eles realmente resolvem fazer tudo do zero praticamente, né? Eu acho que não vai acontecer. Mas eu acho que não é impossível. Né? Principalmente numa saga num Torneio do Poder, que, sei lá, o mangá é bem diferente. Se eles quiserem adaptar mais o mangá, eles vão fazer algo mais, né, que vão ter que fazer muita coisa do zero. Ou, por exemplo, né, a saga do Black também, que tem muita coisa do mangá que é muito diferente. Talvez eles façam muita coisa do zero mesmo. E aí, se isso for rolar, realmente é uma questão de mais de remake, talvez. Mas eu acho que no primeiro momento, pelo menos se tratando dessa primeira temporada, a gente vai ter que chamar de remaster. Pode chamar de remake, eu acho que no próximo vídeo que eu vou colocar vai estar escrito remake no título, até porque chama mais atenção e atrai mais gente, porque é um termo mais popular. Mas eu acho que, tipo, se for pegar tecnicamente falando, etc., eu acho que é mais correto a gente chamar de remaster. É isso. Valeu.